Vamos lá, então. Tudo certo aí? Tá todo mundo vendo o slide? Sim. Sim, tranquilo, normal. Maravilha. Então, hoje... Tá aparecendo você, ladinho simplificado. Agora apareceu. Então hoje, gente, na aula passada, eu falei que a gente ia começar já falando sobre o período de Jesus para frente. A gente nem conseguiu finalizar direito, né? Eu tive que mandar um áudiozinho lá falando sobre o Herodes, né? Quando aparece o Herodes na história. Só que eu achei que ficou faltando muita coisa ficou faltando. E aí eu resolvi voltar e passar de novo um pouco do que eu já tinha passado, só que com mais detalhes, para a gente entender um pouco do que aconteceu, tá? Porque foi passando assim a grosso modo, né? Depois lá a gente fez aquela contagem, levou bastante tempo fazer aquela contagem toda até a morte de Jacó. E aí da morte de Jacó, aí eu falei da criação do calendário, e aí a gente falou sobre a saída, né, o êxodo e alguns eventos ali principais, para a gente sabendo o que está acontecendo em qual momento. Só que a gente não entrou tanto dentro de algumas coisas, né? E são períodos muito longos, às vezes, assim, na Bíblia, que vale a pena você entender um pouco mais. Lógico, tem muita coisa para se falar que a gente não vai conseguir falar. Pode ser que eu lembre no meio da semana de novo e queira voltar de novo para a gente falar mais alguma coisa. Mas é assim que se aprende, né? A gente revendo, ouvindo de novo, passando de novo por cima. Porque às vezes é difícil, né, para o professor assim, ele perceber se o aluno está entendendo ou não o que ele está falando. Eu costumo falar assim, às vezes, o Cláudio está entrando aqui, que às vezes o pregador já tem uma habilidade, né? O pregador, ele vai trazer o texto, vai trazer a história. Vocês já viram muito assim, pregador quando começa a pregar ali em Samuel, Reis e Crônicas, gente, ele vai falar de muita coisa, e muitas vezes a igreja não está entendendo assim muito o que acontece em cada lugar, né? O pregador às vezes está entendendo, mas a igreja nem sempre está entendendo. E às vezes a pregação é boa, né? Mas não fica tão boa porque a igreja não entendeu exatamente o que ele quis passar, né? Então, Paz, Cláudio, tudo bem? Pode, senhor, tudo bem? Ainda bem que você chegou, hein? Estamos no comecinho. Cheguei atrasado, mas cheguei. Não, eu também dei uma atrasadinha hoje. Combinamos, então, hein? Como sempre, né? A gente tá sempre combinando, né, as coisas. Então, eu falei na aula passada e na minha cabeça estava muito, muito claro, muito fácil. Mas depois eu comecei a avaliar algumas coisas e falei, nossa, mas acho que de repente algumas coisas ficaram fora da linha de entendimento, assim, de raciocínio do pessoal que às vezes não conhece tão bem a história. Então, eu vou passar de novo algumas coisas, tá? Com calma, porque o foco é a gente aprender, né? É a gente entender, certo? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco de novo sobre esse período. Primeiro, vocês conhecem isso aqui? É o mapa do Vargem Grande, né? Do Colônia. Do Colônia. Olha só, eu quis começar com essa imagem para vocês me falarem o seguinte. Aonde é que fica Israel aqui? Cadê a Terra Santa, gente? Em que lugar que ela está aqui no mapa? Quem consegue me dizer aqui mais ou menos? Pode falar alguém aí. Chutar aí perto de onde? Oi? Tô procurando no mapa. Você está vendo aqui a imagem do mapa no slide? Sim, tô. Tá vendo? Olha o Brasilzão aqui, Sim, Estados Unidos aqui. Os nomes sim. estão em inglês, mas a gente está entendendo. Aqui a Eu Rússia sei aqui que em ele tá cima do de outro Israel. lado aqui, né? Eu sei que ele Mais tá ou do menos outro lado aonde? aqui. Acha o nome aí para eu ler, para eu acompanhar. Deixa eu ver se eu vejo um nome aqui que tá. Eu sei que ele é mais ou menos aqui pra cima. Deixa eu ver se eu consigo ver Esse aqui é o continente africano, né? É, Olha a China aqui, ó.
Beozão. Aqui é o buraco do fim do mundo, né? Aqui você anda para cá e cai, por nada, na terra plana. Eu sei que Israel tá mais ou menos aqui para cima do Brasil nessa reta, mas desse lado de cá, né? Que Irã tá bem ali em cima. Irã tá aqui. Israel tá nesse meio aqui não dá para ver, né? Perto do Irã? Mais ou menos, né? Mais alguém? Amanda sabe? Amanda sabe. Do lado do Egito. Do lado do Brasil, você falou? Do Egito. Eu nem tô vendo o Egito aqui. Eu tô procurando o Egito. Não tô achando o Egito, não. Vamos lá, vamos passar para outro slide. Olha aqui. Agora deu uma enquadrada. O Egito A tava num imagem. negocinho verde. Olha o Egito aqui. Isso mesmo. Né? Agora, o mapa não ficou muito bom, porque do zoom, né? Perde muita qualidade. Mas aqui é o Egito, o Sudão, a Líbia. Né? Esse aqui é o norte da África. A Etiópia está aqui. Aqui é o norte da África. Né? E esse pedaço aqui é a Ásia, né? Aqui, ó, esse vizinho, né? Agora aqui, olha aqui. Quase não dá para ver. Aqui, ó, porque ele é muito pequenininho. Quase não dá para ver aqui. Esse pedaço aqui é o pedaço mais importante do mundo. Olha o tamanho do nada. Gente, o mundo inteiro tem influência de Israel. O mundo todo tem influência dessa parte aqui, em especial Israel. Israel é, como alguns gostam de falar, o relógio do mundo. Tá? Então, olha só. Tá aqui, né? O Egito aqui. O Egito é um pouco maior para a gente ver. O Egito, o Sudão. Vamos voltar no mapa grande aqui. Sudão, Egito, Israel. Isso aqui quase não dá pra ver nada. Olha o leão, olha o leão. Aí, tá vendo? Quando diminui o zoom aí, tá perto do Irã, tá vendo? Sim, é verdade. Mas isso aqui a gente vai ver mais para frente durante toda a história, tá? Por isso que é importante a história dos judeus, porque o mundo inteiro é influenciado por esse povo aqui, por essa terra, por esse pedaço. Né? Quando a gente fala sobre os conflitos que tem lá em Israel, né? Que está lá nesse pedaço aqui, faixa de Gaza, esse pedaço aqui que tem muito conflito. Olha aqui um outro mapa. O zoom ficou muito ruim. Mas aqui está Israel. E aqui estão os outros países em volta. Eu coloquei aqui só por região, né? Turquia, Iraque, Arábia Saudita. Gente, tudo isso aqui em volta, todos aqui, esses países aqui são todos árabes, né? De maioria muçulmana. Todos esses países são árabes de maioria muçulmana. Israel bem aqui no meio. A gente vai ver mais para frente a briga, a guerra que é isso aqui. Só que não era assim antes. Não era assim antes. Aqui o mapa tem menos informação para a gente entender. Esse aqui é o pedaço que hoje é o Iraque, mas na época, né, os nomes eram outros. E esse aqui é o Egito. O Egito era um pouco menor do que é hoje. E aqui, Israel, dividido aqui. Israel em cima, Judá embaixo, mas é uma coisa só, tá? Israel era isso aqui inteiro. Ainda é, né? Ele tá em qual continente? Continente? Isso, Na Ásia, né? na Ásia. Esse pedaço aqui ainda é o norte da África. Tá. E aqui para cima é a Ásia já. Isso aqui é o que divide, né? Esse aqui é mar, esses dois azuis aqui é mar. Esse aqui é o Mar Morto, Mar Vermelho, né? O Mar Morto é esse pedaço, aqui é o Mar Vermelho. É aqui que eles cruzaram. Vocês estão acompanhando o mouse quando eu mexo, né? Então, eles estavam aqui cativos no Egito. Engraçado que a gente sempre imagina que o Egito é do lado de cá, né? Não sei por quê. Eu, pelo menos, sempre imagino.
Eles vieram daqui para cá. Mas não, o Egito está aqui embaixo. E eles estavam aqui cativos no Egito. E aí eles atravessam aqui o mar para entrar em Canaã. Certo? Certo, gente? Daqui é Certo. deserto. Muito bem. Eles entram, então, na Terra Prometida, né? Aquele pedaço que a gente falou na semana passada, passaram o tempo aqui. E daqui, Deus envia o Moisés, o libertador, dá para eles um calendário. Deixa eu deixar meu relógio aqui perto para ir vendo. Dá para eles um calendário, né? Uma nova contagem de tempo. E aí tira eles do Egito. Eles atravessam esse pedaço aqui, a travessia do Mar Vermelho, andam aqui no deserto durante uma vida, e depois eles entram nesse pedaço que é a terra de Canaã. Certo? Muito bem. Quando eles entram em Canaã, então nós temos essas informações aqui em Josué. Quando eles entram, eles vão começar a invadir as cidades, né? Dominar a terra mesmo. Então começa com Jericó, vão invadindo outras terras, e aí tem essas informações. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Quando Josué entra, eles não dominam tudo. Eles começam invadindo algumas cidades e tal, mas é coisa de anos, né? Demora muito tempo para eles tomarem conta de todas as terras. E aí Deus fala para ele: reparte, pois, agora esta terra por herança as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Por que 9 tribos? Olha aqui o mapinha. Estamos vendo aqui o mapinha, tá? Simeão, Judá, Benjamim, Efraim, Dan, Zebulon, Issacar, Naftali, Azer. E aí Manassés tem um pedação aqui, né? Isso aqui azul, mais grosso, é aquele rio que ele atravessa, né? O rio Eufrates, que eles atravessam lá. E do lado de cá tem Rubem, Gade e Manassés. Por quê? Porque antes deles atravessarem, e aqui sim, eles atravessaram daqui para cá, né? Quando eles atravessaram, Manassés e Gade, Rubem e Gade pediram para ficar com o lado de cá, e metade da tribo de Manassés também, porque esse pedaço aqui era um pedaço muito, muito bom. Então eles pediram para ficar desse lado, e Deus concedeu para eles esse pedaço, contanto que eles ajudassem a invadir o resto. Então eles entram, ajudam a invadir tudo, mas eles ficam do lado de cá. Esse lado de cá é a parte deles, tá? Então esse lado seria o lado da promessa. Opa, pulei aqui sem querer. Esse lado aqui seria o lado da promessa, mas eles pediram o lado de cá também, e Deus concedeu, e eles ficaram com essa parte toda aqui. Manassés ficou com um pedaço bem grande, né? Aqui e aqui, era uma tribo bem grande. Gade e Ruben. E aí, Deus fala para dividir esse pedaço aqui que eles invadiram, divide com as outras 9 tribos, porque não está contando nem Gade nem Ruben, e metade de Manassés, porque metade ficou e metade passou. Certo? Beleza, gente? Beleza. Maravilha. Então, eles entram, passa-se muitos anos de luta, de batalhas, e aí morre, então, o Josué, e é quando nós entramos no período dos juízes, certo? E aí, o que acontece no período dos juízes? É um ciclo vicioso. Eles passam assim o tempo todo. Eles entram num período de opressão, né? Eles são oprimidos por causa da idolatria que eles vão... Eles se envolvem com muita idolatria quando eles entram, né? Eles fazem muitos aliados. A gente lembra lá, vocês devem lembrar,
que Deus fala assim para eles: quando vocês entrarem, não façam aliança, mata todo mundo, não façam aliança. E aí, né, tem aquela questão assim, que muita gente às vezes fala, né? Isso até é um ponto para a gente falar sobre apologia. Apologia é a defesa da fé. E alguém fala assim: puxa, que Deus bom é esse que manda o povo matar as outras pessoas? Porque lá no começo, quando você lê a primeira vez, e quando eu li a Bíblia, eu li do comecinho todo, né? Eu não li evangelhos antes, eu fui direto lá para Gênesis e fui lendo toda até chegar no final dela. E é meio apavorante, né? Você lê assim, Deus falando: entra na terra tal e mata todo mundo, mata homem, mulher, adulto, mata velho, mata criança, mata os animais, mata tudo. Não façam aliança. E essa dúvida ela é muito comum, gente. Né? Alguém que lê a primeira vez, até alguém que já leu depois de certo tempo, às vezes tem essa dúvida assim: poxa, mas Deus é bom, mas mandou matar até as crianças, até os bebês, até os velhos, os animais morreram, né? Mas qual era o propósito de Deus? Era não deixar que o povo se envolvesse com alianças erradas, não deixar que eles fizessem idolatria. Porque Deus não queria o mal daquele outro povo, Deus queria o bem do povo de cá. O propósito de Deus era guardar imaculado, santo, puro, o povo de onde viria o Salvador. Né? Então a gente tem o Jesus, que é o amor em pessoa revelado, mas só tem Jesus porque Deus mandou o povo entrar e matar outros povos. A gente tem, gente, dentro aqui quando eles estão entrando aqui, invadindo e matando esse povo que morava aqui, os cananeus, não só os cananeus, mas Edom, né, os edomitas, os amalequitas, os filisteus, ó, o mapinha tá aqui, todo esse povo em volta aqui, ó, moabitas, amonitas, arameus. Gente, esse povo todo aqui, eles eram todos idólatras, né? E eles não eram só idólatras. As práticas de idolatrias que eles tinham eram terríveis. Né? Então, esse povo aqui, eles adoravam deuses que pediam sacrifício dos próprios filhos. Essa civilização que eles entram e matam era uma civilização que queimava os próprios filhos. Então, vamos imaginar o seguinte: se Deus não manda esse povo entrar e matar, né? Os judeus, o povo de Israel, não manda eles entrarem e matar todo mundo. Se ele manda eles entrarem, não entra, trata bem, sejam pacíficos. E aí aquele povo de lá é que, ao contrário, mata todos os judeus. Então, hoje nós não teríamos, né, a linhagem de Jesus, nós não teríamos o Salvador nascido, morrido por nós, e mais que isso, nós teríamos um povo que teria crescido mais, que teria se tornado muito maior, e era um povo que matava os próprios filhos. Era uma sociedade que matava filhos, que matavam mulheres, que, enfim, eles tinham todo tipo de práticas terríveis, tá? E são coisas que ainda hoje acontecem dentro ali desses países em volta, que a gente deu uma olhada em volta aqui, né? Esses países, Turquia, Egito, Arábia, aqui no meio desse povo todo, né? Esse povo que habita aqui, a maior parte desses lugares são desertos, né? Esse povo que anda nos desertos, que mora no deserto, são beduínos, são chamados de beduínos. E são muitos povos separados, muitos deles não têm país. Então você tem aqui o país Iraque, o país Turquia, o país Egito, o país Arábia, mas você tem povos menores que não têm país. E eles vivem em guerras, porque eles não têm um lugar de morada, eles não têm uma estrutura, né? Boa parte deles são nômades, eles vivem em guerras, as guerras deles são terríveis, eles têm costumes de adoração terríveis, eles matam os outros mesmo, eles queimam, eles matam os filhos. E são esse povo que havia, né, que morava aqui. Ô, professor Davidson, em relação a isso, eles matam em sacrifícios humanos ou em nome de Deus?
muitos matam ainda, fazem ainda sacrifícios humanos em nome de Deus. O maior exemplo, né, de povos assim são os próprios muçulmanos, né? Os muçulmanos, eles matam em nome de Deus, né? O Alcorão diz que é para matar. Eles têm benefícios espirituais, né? Eles têm promessas para matar pessoas. Então, porque tem algumas religiões que a gente vê que eles matam, morrem em nome de Deus, desejando o plano da salvação de Cristo, né? É a salvação do Deus deles, né? Raramente Mas não é, Jesus. é Deus estranhos, né? Poderia colocar assim. Sim, os muçulmanos, eles aceitam Jesus, mas como profeta, não como filho de Deus. Mas no nome do Deus de Israel, é? Oi? Seria o nome que eles matam, faz tipo de sacrifícios humanos. No nome do Deus de Israel ou deuses de imagens de esculturas? Os muçulmanos, em especial, é o Deus de Israel. Os muçulmanos, eles acreditam no Deus de Abraão. O nome Alá, em árabe, é Deus. É só isso. Alá significa Deus. Tá? Então, Certo. o Deus que eles creem, o Alá que eles creem, é o Deus de Abraão. Eles são descendência de Abraão também. Entendi. Isso literalmente, porque eles são descendência de Ismael e Esaú. A gente vai falar um pouco deles mais para frente. Não tem nada ligado a esse tipo de sacrifícios, a magia negra, essas coisas não, né? Não, não. Existem alguns povos, né? Tem um deles que eu acho bem interessante, que são os Yazidis. Yazidis, se você jogar no Google aí, você vai achar os Yazidis. Eles são muito perseguidos pelos muçulmanos, porque eles adoram alguns deuses, não é alguns deuses, eles têm uma adoração a um deus especial, é um deus pavão, que os muçulmanos reconhecem como sendo o diabo. Yazidis. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí eles são muito perseguidos, eles são assassinados, estuprados, enfim, mutilados. É terrível. Os muçulmanos, eles judiam muito deles, é bem terrível. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo meu Google? Uhum. Tá, olha aqui os Yazidis. Eles são um povo muito bonito. Peraí. Tá vendo aqui essa menina aqui? Loura de olho Sim. azul. Sim. É uma Yazid. Eles são muito bonitos, eles têm a pele queimada do sol, mas eles são loiros e têm os olhos azuis. Esse povo mora no deserto. E os muçulmanos perseguem muito eles. Fala com a mãe com o pai que é peixe, fala. Fala Eu com a também mãe com quero o pai peixe, que eu é também quero peixe. peixe, eu tô ouvindo. Preciso desligar o áudio. Não, agora já era, eu também quero peixe. Vamos lá. Então, nós temos esse problema, né? Eles entram, mas eles não fazem o que Deus falou, eles não matam o povo. E não é que eles não mataram porque eles ficaram com dó, tá, gente? Não pensem isso nunca, não. Eles não mataram porque eles quiseram fazer alianças para ter outros benefícios, né? Então, eles entravam no lugar e eles não matavam o povo para ter, por exemplo, as esposas, ou ter os animais, né? Ou ter escravos. Era por isso que eles não matavam quando eles entravam, tá? Os israelitas. Deixa eu só falar de mais uma coisa aqui antes da gente continuar. Nós temos aqui o período que eles saem do Egito e vêm para esse pedaço aqui, né? Para Canaã. Esse pedaço é Canaã, tá? E o povo é chamado de Israel, tá? De israelitas. Por quê? Descendência do Jacó. Jacó passa a ser chamado Israel.
Tá? Então, assim, às vezes a gente fica meio perdido quando fala Israel, israelita, judeu, hebreus, né? Tem gente que fica meio perdido às vezes. Então, vamos lembrar. Eles são chamados de hebreus. Primeira vez que a Bíblia fala hebreu é sobre Abraão. Então, de Abraão para frente, né? Abraão e sua descendência são os hebreus, tá? Mas quando Jacó muda de nome, passa a ser chamado de Israel, eles são chamados de israelitas, ou povo de Israel. Então, daí em diante, de Jacó em diante, pode ser chamado de hebreus, ou de Israel, ou de israelitas. Tudo bem? Até esse momento, eles são o povo de Israel. Aqui, essa turma toda aqui, essas tribos todas, são as tribos de Israel. Certo? Tudo bem, gente? Mais uma Tudo bem. coisa Tudo que a bem. gente vai falar, porque às vezes a gente fica perdido e tem gente que nem percebeu, né? Quem percebeu fica perdido, e quem não percebeu não fica perdido, mas só porque não percebeu. Mas quantas tribos são? Hã? Alguém? 12. 12. 12? Tem certeza? 12. Vocês têm certeza disso? Olha lá, nós temos o seguinte, nós temos os filhos de Jacó. Quem são as tribos de Israel? São os filhos de Jacó, tá? Então, Jacó teve esses filhos aqui. Aser, Naphtali, Zebulon, Issacar, Manassés, Efraim, Dan, Benjamim, Judá, Simeão, Ruben e Gade, certo? É isso mesmo? Esses são os filhos de Israel? De Jacó? Certo. Não, errado. Efraim e Manassés não são filhos de Jacó, são filhos de José. Vai rápido, toma aí peixe pra Certo, mim. gente? É. Vocês estão me ouvindo aí? Ou estão ouvindo o peixe do Cláudio? De novo, esqueci de novo. De novo, ouvindo o peixe do Cláudio, mas agora eu fiquei confusa. A gente vai comer esse peixe aí, Cláudio. Bora comer ali, tá fritando ali. São pequenininhos, tamanho de uma unha que eu peguei, mas dá pra comer. O Jacó, ele tem 12 filhos, tá? Um desses filhos é o José, certo? Só que José morre no Egito. Certo, gente? O José, ele morre no Egito, e no lugar do José, o Jacó dá uma herança para os 2 filhos do José. Então, o Jacó tinha 12 filhos, aí você tira o José, fica sendo 11. Só que acrescenta os 2 do Jacó. Ih, não deu certo aqui o negócio não, vai cair daqui a pouco a ligação. Droga. Até perdi o raciocínio. Vamos lá. Então, o Jacó tem 12 filhos, mas aí o José morre, né? E no lugar do José, entra outros 2 filhos. Então, passa a ser 13 tribos, certo? Mas por que a gente só conta 12? Porque uma das tribos, um dos filhos de Jacó, não tem herança, que é Levi. Certo? Cadê o Levi aqui dentro? Não tem. A tribo de Levi, ela está espalhada por todo Israel. Tem um pouco de levitas em cada lugar, porque os levitas faziam o trabalho sacerdotal. A maioria reside em Judá, né, mas eles estão espalhados para todo lado, porque todo lado tem um lugar especial para os levitas. Né? Tem as cidades de refúgio. Quem toma conta são os levitas, os locais de sacrifício que cada lugar tem. Quem faz sacrifício são os levitas, tá? Então, tecnicamente, seriam 14 tribos. 14 descendências do Jacó.
que são os 12 filhos direto, mais 2 filhos do José, que ele abençoa como filhos dele. Aí morre José e Levi não tem herança. Então, a herança de Levi era o próprio Deus. Então, 12 tribos desses que recebem herança. Deu para entender? Ficou confuso, não? Sim, eu sabia disso, mas eu não lembrava mais. É porque quando você vai fazer a conta, você fala, mas 12 filhos, mas aí entrou 2, mas aí morreu um, né? E aí às vezes fica meio confuso. Tipo, Manassés não é filho dele, né, mesmo? E Não, eu sempre lembro e não lembro disso, que é filho de Manassés é José. filho de José, tá? José, Beleza? Deu para pegar então? deu. Vamos lá então. Aí voltando aqui. Então, dentro do período do juiz, depois que morre Josué, aí você tem essa sequência aqui Vai agora, falar com a sua mãe, oxe. esse ciclo vicioso aqui, né? Então, vem um povo oprimindo, Deus levanta o libertador, e aí eles têm um período de paz, e aí depois eles voltam à idolatria e é oprimido de novo. Tá? O período de opressão é um período enviado por Deus, para que eles voltem de novo a clamar a Deus. Então aqui nós temos, eu coloquei na sequência aqui, os juízes, de onde que ele veio, né, mais ou menos, que alguns a gente não sabe, e lembrando que alguns estão no mesmo período, tá? E eu não sei dizer assim exatamente quem está no mesmo período, tá, gente? Eu não tenho muita certeza, não. Pouca gente tem certeza, na verdade. Então, primeiro a gente começa lá. O rei da Mesopotâmia, ele começou a oprimir o povo durante 8 anos. 8 anos oprimindo o povo clama por Deus, e aí Deus levanta o Otoniel, né, da tribo de Judá, ele defende o povo e julga o povo por 40 anos, são 40 anos de paz, com Otoniel liderando todo Israel, ele estando em Judá, tá? E Otoniel foi o melhor juiz, né, depois da morte de Josué, foi o melhor juiz, você vai ler lá, ele era cheio do Espírito de Deus. Depois a gente tem, morre Otoniel, e aí nós temos o Eglon, rei dos Moabitas, e ele vai oprimir o povo durante 18 anos. E aí o Eude, Deus levanta Eude, da tribo de Benjamim, e o Eude vai lá, mata o Eglon, é uma história até bem interessante, é tipo história de ação. Esse pedaço aqui, ele vai até lá para conversar com esse Eglon, e aí ele era canhoto, o Eude, né? Então, quando ele passa pelos soldados, ele não tem uma espada do lado direito, então eles não ficam de boa, porque, né, ninguém esperava, né, que ele fosse tirar uma espada. E aí, quando ele está lá conversando com esse rei, ele entra, fica sozinho com esse rei, pede para falar em particular. E aí, esse rei era muito gordão, ele era bem gordão mesmo. E aí, o Eude, quando está sozinho com ele, arranca uma espada da cintura, assim, com a mão esquerda, e enfia na barriga do Eglon, até o braço dele entra na barriga do rei, assim, e de tão gordo que o cara era, né? E ele deixa o cara morto lá e vai embora. Né? E aí ele julga Benjamim, julga Israel durante o tempo, e todo Israel tem paz durante 80 anos. Não é que ele viveu tudo isso, mas o povo tem paz durante 80 anos inteiros depois do Eude, tá? E aí, tempo de paz, e eles voltam para a idolatria, Deus levanta um povo opressor, dessa vez os filisteus, Deus levanta um libertador, o Sangar. O Sangar era um homem de Deus também, menos que o Otoniel, menos que o Eude, e não tem especificando o tempo de opressão, nem o tempo de paz que eles têm depois, tá? Mas provavelmente foi esse tempo de paz que está contando aqui, depois de Eude, porque provavelmente foi o tempo já ligado ao tempo de Sangar, tá?
Depois Jabim, rei de Canaã, ele vai também se levantar contra o povo, vai oprimir o povo por 20 anos, e a Débora, a única juíza, né, da história, a Débora vai lá e vai defender o povo junto com Baraque, e a terra tem paz por 40 anos. Eles são de Efraim. E aí depois os midianitas se levantam. Deus, livra-nos dos midianitas. Né? Eles levantam-se lá e ficam 7 anos oprimindo Israel. E aí o Gideão, junto o povo, Gideão. O Gideão vai se levantar. O Gideão era de Manassés. E ele vai defender também o povo. Vai julgar o povo durante uns 40 anos. Assim, na verdade, o Gideão não julga o povo, né? O Gideão não quis ser juiz. Ele vai até defender o povo, vai liderar o povo, vai vencer os midianitas, aquela história lá das cornetas, da buzina e tal, né? Que vocês conhecem a história. Vocês conhecem a história do Gideão, né, gente? Todo mundo? Sim. Tá bom. Só a Amanda conhece. Raquel e Cláudio conhecem, né? Eu conheço sim, Cláudio. Conheço. Tá bom. Só... Senão a gente fala um Distraí pouco. aqui para entender. Tá. E assim, o Gideão, ele com muito custo, ele liderou o povo, né? O Gideão, ele meio que se esforçou para não ir, ele pediu várias provas para Deus. Depois Deus também pede algumas provas para ele. E ele vai, vence o povo, faz um agrado lá, um mau agrado, né? Porque depois que ele vence o povo, gente, ele vence os midianitas, né? Ele liberta o povo de Israel desse jugo. O Gideão, ele comete um mal muito grande, né? O povo queria que ele fosse juiz sobre o povo, ele não quer. E o que ele faz? Ele, para agradar o povo, para fazer o povo largar do pé dele, ele chama o povo a trazer tudo que eles têm de colar, de brinco, de pulseira, de piercing, tudo aquilo que eles utilizavam, porque sim, eles utilizavam piercings já na época. E ele usa esse metal, esse ouro que eles tinham, e faz um ídolo para o povo. Então, ao nível aí dos juízes, cada vez pior. Ele faz um ídolo para o povo. Eu fico fazendo assim porque tem pernilongo aqui. E o povo começa a adorar esse ídolo. Né? Então, assim, o Gideão ele fez bem, mas depois ele acabou fazendo mal também. Daqui a pouco vai cair a aula, tá? Eu vou mandar o link para vocês voltarem. Vamos lá. Então, o Gideão, depois que ele liberta o povo tem 40 anos de paz. Ele não estava julgando, mas o povo tem 40 anos de paz. E aí, nesse período do Gideão, nós temos um rei chamado Abimeleque. Não é um rei constituído pelo povo e nem por Deus. É um rei que toma, né, a liderança. O Abimeleque, ele era um dos filhos de Gideão. O Gideão tinha mais de 70 filhos, porque ele tinha várias esposas, tá? Beleza, então, o Abimeleque, gente, ele era um dos filhos do Gideão. O Gideão tinha mais de 70 filhos, e quando o Gideão morre, o Abimeleque, ele mata os irmãos. Então, ele mata todos os irmãos. Ele era o filho de número 70, eu acho, não lembro agora direito. Ele mata todos os seus irmãos, quase todos. Um deles só foge e não morre. Mas os outros ele mata todos. Ele reina ali por uns 3 anos só, e depois matam ele também. Ele mata todos pela ambição do reino? Sim, sim. Assim, o Gideão morreu, então ele quis levantar um reinado. Ninguém pediu, foi nada disso. Né? Não foi Deus, não foi o povo, foi nada. O Gideão estava lá vivo ainda, ele tinha medo do Gideão, porque o Gideão era poderoso. Mas quando o Gideão morre, ele mata os irmãos todos e fala que agora ele manda e acabou. Mete o louco mesmo. Igual o Zé Pequeno, né? Certo? E aí ele reina uns 3 anos só e depois matam ele, né? E já era o Abimeleque. E aí... Imagina se reina muito, né? Imagine se reina muito.
Aí a gente tem uns outros juízes, né? Por exemplo, nós temos o Tolá. O Tolá não diz aqui quem estava oprimindo o povo, porque provavelmente o Tolá se levantou no período de outro juiz que enfrentou também a opressão por outro povo, né? Então o Tolá é levantado também como juiz, e ele é da tribo de Issacar, e sobre o tempo dele, o povo tem paz durante 23 anos, tá? Lembrando que assim, muito provavelmente não fala quem estava oprimindo ele, porque ele não foi quem salvou o povo da opressão. Provavelmente quem salvou o povo foi um dos outros juízes, e ele deve estar dentro desse período dos outros juízes, tá? E aí depois o tio Jair, falei tio Jair porque eu tenho um tio chamado Jair. O Jair se levanta também, é levantado também como juiz. Não diz nem a tribo onde ele estava, mas o Jair é um dos juízes. Cada vez mais vai falando menos do juiz, porque o juiz vai sendo dando mais trabalho às vezes do que o próprio povo que está invadindo, tá? Depois do Jair tem o Jefté é daquela história bem triste. O Jefté foi um cara fantástico, um guerreiro fantástico, né? Ele defendeu o povo contra os filisteus e ou os amonitas, provavelmente os dois juntos. Estavam oprimindo o povo por mais de 18 anos, e o Jefté é levantado como juiz. O Jefté, ele comete um erro gravíssimo na vida dele. Ele vai para a guerra, né, contra o povo, e ele faz um voto para Deus. Vocês devem ter ouvido já falar disso. Ele fala assim que se Deus der vitória, primeiro que sair da casa dele, ele oferece como sacrifício. Primeira coisa que sai da casa dele, ele oferece como sacrifício. E aí, quando ele está chegando em casa, vitorioso, primeira coisa que sai da casa dele para encontrá-lo é a sua filha. E aí ele chora muito assim, fala para ela conta para ela que fez um voto, e a filha fala para ele: se você fez um voto, você tem que pagar e tal. Só me deixa chorar o meu tempo de virgindade primeiro. E aí ela vai com as amigas pela cidade chorando a sua virgindade, né, antes dela muito provavelmente ter morrido. A Bíblia não fala se ele cumpriu o voto, mas provavelmente sim, né? Ele fez um voto errado, sem pensar direito, e acaba cumprindo esse voto que alguém pergunta assim: foi aceito por Deus? Não, gente, não foi aceito por Deus, tá? Não importa o voto, não, fez, tem que cumprir. Não, não tem não, tá? Deus, ele não aceita esse tipo de coisa. Imagina eu fazer assim um voto para Deus: Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou matar alguém. Deus não vai aceitar isso, gente. De repente eu ganho o carro e aí eu vou lá e mato a pessoa porque eu voltei para Deus, eu tenho que matar. Não, isso não faz nem sentido, tá? Então, Deus aceitou? De jeito nenhum. Deus não aceitou esse voto. Isso é certeza, tá? Mas provavelmente sim, ele cumpriu o voto. Foi um vacilo. Agora sim, o que tinha na cabeça dele para ele falar assim: a primeira coisa que sair da minha casa eu sacrifico ao Senhor? É porque, gente, naquele tempo, o povo não criava cachorro. O povo não criava cachorro, não criava gato. O que eles criavam que ficava dentro de casa? Galinha, bode, ovelha. Essas coisas eram criadas dentro de casa. Tá? Então, provavelmente na cabeça dele, sai uma ovelha dentro da minha casa, eu ofereço a Deus. Não importa qual, a primeira que sair, eu ofereço. Tá? Mas aí, infelizmente, ele acabou tendo esse problema aí, essa tristeza grande na vida. Depois de Jefté, temos o Ibissam, da tribo de Judá. Também não fala quem estava oprimindo, provavelmente foi junto com outra história. O Elon, depois na tribo de Zebulon, também provavelmente junto com outro juiz. Depois o Abdon, mesma coisa. E aí nós temos o Sansão.
Eita, meu Deus. Eu espirrar. Eu não sei porque eu tirei o fone, né? Para ter tirado o microfone. E aí depois nós temos o Sansão. O Sansão é o último juiz, tá, gente? No período do juiz, ele é o último juiz. Ele está tendo um problema com os filisteus. Mas Sansão, ele foi, do juiz, foi o mais atribulado. O mais atribulado, tá? O Sansão, ele é tido como um herói bíblico, mas Sansão, honestamente, gente, entre ele e o Nabucodonosor, é melhor o Nabucodonosor. Ele deu muito trabalho, ele fez muita guerra, né? Ele defendeu o povo, mas ele também causou problema com os filisteus, fez raiva no povo, se envolveu com todo tipo de relacionamento. Assim, o Sansão deu trabalho pra caramba, né? Mesmo assim, durante o período dele, o povo teve paz por 20 anos, um período relativamente curto, né? Visto de outro juiz, sendo que ele tinha esse poderzão aí, ele era um cara super forte. Se tivesse usado da forma correta, ele teria sido um juiz muito melhor, mas não foi, certo? E aí a gente fecha o período dos juízes, tá bom? Eu quis trazer isso aqui para a gente ver melhor, com mais detalhes, a questão do juiz, a ordem do juiz, a distância que tem de um para outro, né? Do Jefté, do Gideão, enfim, o que vai acontecendo. Porque quando você vai só ouvindo alguém falar, se você só ouviu, se você nunca leu o livro de Juízes, você está só ouvindo alguém falar, o pregador está falando. Aí no domingo, alguém prega lá em Juízes e fala sobre Gideão. Aí, no outro domingo, alguém prega também em Juízes e fala sobre Sansão. No outro domingo, alguém prega de novo sobre Juízes e fala sobre a Débora, né? E que diabo que esse povo tá sempre, né? Tá cheio de juiz, tá cheio de gente invadindo, que esse povo não se junta. É porque não é na mesma época. Alguns até são, mas a maioria não é na mesma época. Os que são na mesma época não são na mesma região, né? Se a gente for ver, por exemplo, o Abidom aqui, ó, estava na tribo de Efraim, estava defendendo lá, julgando na tribo de Efraim. E você tem o Jefté, por exemplo, na tribo de Manassés, Gade ou Manassés. E aí nós voltamos aqui no mapa e nós temos Manassés e Gade aqui, então estava por aqui mais ou menos, né? Quem, gente? Eu falei de quem mesmo? O Jefté estava ou em Gade ou em Manassés, e o Abidom estava em Efraim. Então, Efraim está aqui, tem um juiz aqui, e por aqui está o Jefté. Né? Então, assim, são lugares relativamente bem longos, né? Bem distantes. Pode ser até o mesmo período, mas lugares são distantes. Aí você entende mais, por que tem um juiz defendendo um povo e está falando de um outro juiz em outro lugar, certo? Quando a gente entende isso aqui, fica mais fácil da gente entender a sequência bíblica. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Não, tá ok. Maravilha, vamos lá então. E aí, período dos juízes acaba com quem? Com Samuel. Samuel, o último juiz. Então, Eli, ele foi juiz, né? Ele foi juiz durante 40 anos. E depois Samuel ficou no lugar dele. O Eli, enquanto ele era juiz, ele colocou seus 2 filhos como juízes, coisa que não era comum. Nenhum dos juízes foi levantado assim, um juiz levantou outro. Sempre foi Deus que levantava um juiz ou outro. Até os atribulados, até o Sansão foi Deus que levantou. Né? E aí o Eli, ele vai colocar os seus próprios filhos como juízes, como sacerdotes, para ficar no lugar dele quando ele morresse, para eles serem juízes. Mas eles eram os Satanás em pessoa, os 2 meninos, né? A gente vai ler lá os textos, o Joel e o Abiá, eles eram corruptos, eles, enfim, eles faziam cada barbaridade uma pior que a outra, eles roubavam o povo,
eles se prostituíam com mulheres, com várias mulheres. Enfim, eles eram terríveis e o Eli, ele fez vista grossa, né? Ele não corrigiu. Deus cobrou ele várias vezes e ele não corrigiu. Então, depois, Deus levanta o Samuel para ficar no lugar dele. O dia da morte do Eli foi o dia da morte dos 2 filhos dele, né? A Bíblia diz que os 2 estavam lá com a Arca da Aliança e os midianitas vieram, levaram embora a Arca da Aliança, mataram os 2. Quando chegou a notícia para o Eli de que os filhos dele tinham morrido, ele caiu para trás da cadeira, ele era muito gordo, bateu a cabeça e quebrou o pescoço. E morreu. Morreu os filhos, morreu Eli. E aí, o filho de um deles, acho que é do Abiá, não lembro agora quem foi, né? A mulher de um deles estava parindo na hora também, no mesmo momento estava parindo a mulher, e nasceu o filho e chegou a notícia para ela. E na hora que chegou a notícia, o filho nascendo, a mulher morre. A mulher morreu na hora. E aí, as parteiras deram o nome para o filho de Icabote, ou Icabote, alguma coisa assim, né? Depende da tradução. Que significa, foi-se a glória do Senhor. Tadinho do menino, né? Tinha nada a ver com o pé do pato e se lascou. Ficou com o nome ruim. Certo, gente? E aí, né, o Samuel, ele é juiz, ele fica juiz durante um tempo. Quanto tempo? Até ele, né, mandado por Deus, ungiu Saul como rei. Aqui nós temos uma pequena linha do tempo que eu fiz para a gente entender. Quando eu falo que eu fiz, eu não fiz tudo não, tá, gente? A maioria das coisas eu copio da internet, porque eu não sei fazer muita coisa, não. Eu só coloco em ordem. Então, aqui nós temos a linha do tempo. Eu só achei a linha do tempo assim, eu não achei uma linha do tempo com as datas do ano mundi, o ano do calendário judaico. Eu queria ter achado, não consegui. Né? Mas aqui, seguindo pelo o nosso calendário. É até bom que a gente fale um pouco sobre isso. Nós temos aqui a morte de Jesus no ano 31 depois de Cristo, aproximadamente. Quando começa o depois de Cristo? Começa com Cristo, certo? É isso ou não é isso? Sim. Deixa eu ver isso aqui se serve. Aqui, mais ou menos isso. Não, nada a ver isso aqui. Como é que apaga isso agora, hein? Sei lá. Tá certinho em cima, Davidson, não volta? Isso aqui? A setinha tem no canto em cima, se você clicar, ela volta ao que você fez, né, anterior. Aonde você tá vendo setinho? Aqui onde eu tô com o Esse aí mouse? é o Paint? Não, eu tô com no próprio Word. É dentro do próprio aplicativo? É no Word mesmo. Ah, saiu, pronto. No Word não, no PowerPoint. Vamos lá. Então, É esse mesmo, é esse mesmo. é que eu queria arriscar ali. Muito bem. Então, aqui começa... Aqui, que diabo é isso? Aqui começa o depois de Cristo, né? Que é o nascimento de Jesus. Esse aqui é o ano 0. É um 0 isso aqui, tá, gente? Né? Só que tá marcando aqui quanto? 31, tá vendo aqui? 31. Em alguns calendários vai estar marcando que Jesus morreu no ano 29, 30, tá? Mas ele morreu com 33 anos. Por que tá marcando essas datas diferentes? É porque a data do nascimento de Jesus foi calculada errada. Quando fizeram o nosso calendário, que é o calendário gregoriano que a gente utiliza, a gente usa o calendário gregoriano, tá, gente? Quando fizeram esse calendário,
erraram a conta, né? Foi percebido depois, e aí não corrigiram. Erraram a conta de 2 a 4 anos, mais ou menos. Então, quando está o ano 0, né, Jesus já tinha uns 4 anos de idade, de 2 a 4 anos de idade. Tá bom? No ano 0 não é o ano do nascimento de Jesus, ele nasceu uns 2 ou 4 anos antes. Tá bom? Quando tá aqui o ano 0, Jesus tem aproximadamente uns 4 anos, 4 ou 2 anos. Beleza? Eu não entendi. Pra mim cortou um pouquinho. Cortou o áudio? Dê, Oi, cortou o áudio? cortou. Pra mim ficou robotizado, eu não consegui entender. Ah, desculpa, vou falar. Desculpa não, a culpa não foi minha. Vou falar de novo. Vamos lá. O ano 0, isso aqui é um 0, né, muito bem feito. Olha só, um 0 muito bem feito. É o ano de Cristo. Daqui começa o depois de Cristo. ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo, tá? Aqui começa o depois de Cristo e daqui para cá, antes de Cristo, tá? Então, aqui, a morte de Jesus está marcado aqui, ó, com 31 DC, 31 depois de Cristo, 31 depois do nascimento dele. Só que Jesus morreu com 33. Por que está marcado aqui com 31? Porque quando fizeram esse calendário, a contagem do Papa Gregório, né, a gente utiliza o calendário gregoriano, porque foi feito pelo Papa Gregório. Quando ele foi feito, o Papa errou nas contas. Ele errou por 2 ou 4 anos, mais ou menos isso, tá? Então, em alguns calendários vai estar que Jesus morreu no ano 31, ou no ano 29, ou no ano 30, mais ou menos isso. Tá, gente? Ei, Deus. Ah. Então, Jesus, então, a data, os 33 anos, não é exato, né? Não, 33 anos é exato. Ele morreu com 33 anos e meio, tá? Isso é certo. Agora, quando foi feito, lembra que a gente fez a contagem do nascimento do Adão até a morte de Jacó? Aham. Então, o Papa Gregório fez a mesma coisa com Jesus. Só que ele errou a conta por 2 ou 4 anos. Ele montou todo o calendário, conseguiu fazer toda a conta até o ano que eles estavam. Só que ele errou. Depois que estava tudo pronto, é que foi perceber o erro. De 2 a 4 anos, errou mais ou menos isso, Ah, entendi. tá? Então, Entendi. Jesus morre com 33 anos, mas ele não morre no ano 33. Aham. Porque a data de nascimento dele bateu errado. Ele não nasce no ano 0. Ele nasce de 2 a 4 anos antes. Tá? Então, quando o calendário lá Entendi. marca ano 0, Jesus, na verdade, já tinha de 2 a 4 anos. Entenderam? Ficou claro? Ficou. Ficou sim, ficou claro. Ah, então ótimo. Então, nós temos aqui para frente, então, né? Esse período aqui. Que é isso que me... Ainda bem que isso aqui vai sair. Nós temos esse período para frente aqui, né? A nossa era, né? Depois de Cristo, é o nosso calendário normal. Nós estamos em 2020 depois de Cristo. E daqui para trás é o contrário, né? Vai contando ao contrário. É 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 4 antes de Cristo, e aí vai. Tá, gente? Daqui para cá é 1, 2, 3, 4, 5 depois de Cristo, e daqui para cá é 1, 2, 3, 4, 5 antes de Cristo. Uhum. Beleza? Então aqui, ó, 1000 antes de Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o reinado de Davi e Salomão foram 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Certo? Calculando mais ou menos, aqui o nascimento de Adão, rapaz, que letra, hein? Adão, olha, eita. Vocês estão lendo o que eu estou escrevendo? Não, tá dando para ver, não. Vocês não estão vendo nada? Só vi uma pontinha vermelha no canto da tela aqui do celular. Meu Deus. Tá bom. Mas aqui esse 4000 antes de Cristo, tem um ponto de É porque interrogação aqui.
Desculpa, Ah, é porque aí você tá vendo a linha do tempo aí, essa linha do tempo, você tá vendo ela toda, né? Aqui, para mim, só tá aparecendo a partir do N. do N? Do N e do linha, aqui, ó. É a linha do tempo, tá escrito, né? Ah, Então, tá, aí só aparece pra mim a partir você do N. tá vendo no celular. Isso, E isso. não dá para virar ele, não sei, mostrar a tela mais inteira? Deixa eu ver. Ah, agora não. Não? Ah, eu virei, agora só apareceu o tempo, a partir do tempo. Piorou. Ô, caramba. Tá bom, mas eu vou mandar para você aí no o slide depois, aí você vê. Na verdade, eu não ia mostrar nada, não. Era só o período aqui do comecinho da linha, tá mostrando 4.000 antes de Cristo e tem um ponto de interrogação, porque é mais ou menos a data de Adão, do nascimento de Adão, tá? A gente calculou a data do nascimento de Adão lá, né? Juntando os dois calendários, daria mais ou menos 4.009, alguma coisa assim, antes de Cristo, tá? Mas o que importa para a gente é de Davi para frente aqui, Davi e Salomão para frente, do ano 1000 aqui, tá? No ano 1000 antes de Cristo. Então, nós temos aqui esse período do Êxodo, 1445 antes de Cristo, até o período de Davi e Salomão, né, o ano 1000, nós temos 440 anos, aproximadamente. São 300 anos de Juízes, 40 anos de 40 anos de deserto, 300 anos de Juízes, 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão, tá? O que acontece agora, gente? Nós temos, depois do período dos Juízes, nós temos o reinado. Então, o rei Samuel, eu fiz aqui embaixo aqui, essas linhas, Reino Unido, tá? E já vou mostrar por que é Reino Unido. Nós temos aqui o Samuel, profeta, e o livro onde foi escrito. Então, lá em 1 Samuel, vai contar que o Samuel, o profeta Samuel, ele ungiu o Saul como rei, certo? O rei pedido pelo povo. O povo pediu por um rei e o povo deu um rei que o povo gostaria de ter. E aí nós temos no primeiro livro de Samuel também e no primeiro livro das Crônicas, falando do rei Davi, também ungido pelo Samuel, e fala aqui também do profeta Natã. Nenhum dos dois, o Natã não tem livro escrito, né? Apesar de que alguns falam que ele provavelmente contribuiu na escrita aqui dos livros de Samuel, né? Mas ele não tem nenhum livro escrito, só o profeta Samuel que tem. E aí, o segundo Aqui livro... estão alguns resultados de uma pesquisa. Oxi, fica quieto. O segundo livro das Crônicas e o primeiro livro dos Reis fala do reinado de Salomão e o profeta Aias, tá? O Aias era o profeta da época de Salomão. Quer dizer que só tinha eles de profeta? Não, provavelmente tinha muitos outros profetas. Esses são os profetas que nos importam, aqueles que Deus utilizou para falar alguma coisa, que ficasse registrada, que fosse para nossa utilidade hoje, tá bom, gente? Isso aqui é chamado de Reino Unido, esse período. Por quê? Porque Saul reinou sozinho durante o seu tempo de 40 anos de reino. Davi reinou sozinho durante seu período de 40 anos. Salomão reinou sozinho durante seu período de 40 anos sobre todo o Israel. Eles foram reis sobre todo o povo de Israel, sobre as 12 tribos, sobre os levitas, sobre o povo todo. Certo? Beleza? Um período de 120 anos. 40 anos de cada um. Beleza, gente? Só que Beleza. aí, depois da morte de Salomão, aí nós temos um problema, o que eu falei na semana passada, né? A gente está relembrando aqui. O Roboão, filho do Salomão, foi ser pesado sobre o povo, e o Jeroboão, aqui está dizendo Jeroboão primeiro, porque depois tem um outro Jeroboão, o Jeroboão se aproveita e cria uma rebelião contra o Roboão, e o povo se divide. Agora nós temos Judá de um lado, e nós temos
Israel do outro lado. Então, deixa eu voltar aqui. Agora sim nós temos isso aqui, tá? É nesse momento que isso aqui vai acontecer. Vai ficar Judá de um lado e Israel do outro. Por que que aqui chama Judá? Porque ficou a tribo de Judá e a tribo de Efraim. Só essas duas tribos ficaram do lado de cá. E a tribo de Judá, ela era muito maior que Efraim, então eles ficaram sendo chamados por Judá, porque era a tribo maior. Só que, e do outro lado, ficou chamado de Israel, porque estavam as outras 10 tribos, estavam do lado de lá, tá? Então, olhando para esse mapa aqui que tem nome, a tribo de Judá, aqui ficou a divisão, essa divisão aqui, mais ou menos isso aqui, não ficou exatamente isso aqui não. Então, Judá ficou do lado de cá, junto com Efraim, e Simeão, Dan, Benjamim, Ruben, todos eles ficaram do lado de cá. Tá bom? A partir daí, sim, é que você vai ter o povo sendo chamado de judeus. Até aqui, eles eram chamados todos de hebreus ou de Israel, né? Ou de israelitas, até esse momento da divisão. Davi reinou sobre o povo de Israel, sobre os israelitas. Salomão reinou sobre o povo de Israel, sobre os israelitas. Até o momento de Salomão, era um povo só. Morre Salomão, o povo é dividido e... de novo. O povo é dividido e, a partir de agora, você tem os judeus. Eles não eram chamados de judeus ainda, eles vão ser chamados agora. Tá bom? E aí nós temos uma linha aqui cronológica, né? Para a gente colocando lado a lado o que está acontecendo. Sério? Do lado de cá, os reis de Judá. Do lado de cá, os reis de Israel. E aí nós temos aqui os profetas que vão profetizar em Judá, os profetas que vão profetizar em Israel, e aqui no meio um espaço para os profetas que vão profetizar para outro lugar, porque acontece, tá bom? Então nós temos lá esse lado aqui de Judá, todos são descendência de Davi, Roboão, Abiás ou Abião, né? Asa, Jeosafá. Todos eles, o tempo de reinado deles está aqui dentro dos livros, tá? O Asa reinou bastante tempo, aqui está mais ou menos aqui o espaço mostrando o tempo que eles reinaram. E do outro lado, ao mesmo tempo, reinava em Israel outro rei. Então, Judá tinha um rei, Israel tinha outro rei, simultaneamente era o reinado dividido. Só que aqui não era a mesma linhagem, né? O Jeroboão foi depois substituído pelo Nadab, que depois foi substituído pelo Baasa, depois pelo Elá, Zinri, Tibni, ou Onri, né? O Onri sozinho, o Tibni e Onri, eles reinaram juntos, simultaneamente, e depois o Onri vai reinar sozinho. O Acabe, que a gente conhece, e nesse período do Acabe nós temos o Micaías, que é aquele profeta lá que fala que ele leva um soco na cara, vocês lembram disso aí? Que o Acabe fala assim, tá vendo? Isso aí só profetiza coisa ruim de mim e tal, né? E o Micaías, ele tem uma profecia muito interessante, que tá lá em 2 Crônicas 17, que é o povo todo profetizando, aqueles falsos profetas profetizando bem em favor de Acabe, e aí o Micaías fala que ele viu Deus e todo um exército celestial na frente de Deus, e a pergunta de Deus era a seguinte: quem irá por nós e vai enganar? Quem irá por nós e vai pôr mentira na boca dos profetas contra Acabe? E aí sai um espírito maligno do meio desse exército celestial, e esse espírito fala assim: eu irei e eu colocarei mentira na boca deles. E Deus diz: vá e faça assim. Olha que negócio tremendo, gente, né? Que Deus, ele não mente, mas ele utiliza o mentiroso. Cara, esse negócio é fantástico, né?
até o mentiroso, até o espírito maligno ali, ele tem a sua utilidade no plano de Deus, tá? Então, assim, Deus, ele utiliza do que é mal? Não, Deus não utiliza do que é mal. Ele utiliza... Não, é justamente isso que eu ia falar. É o contrário. Deus utiliza o mal? Não, ele utiliza o que é mal para cumprir os seus propósitos, tá? Deus não faz o mal, mas ele utiliza do mal para cumprir os seus propósitos. Com isso se entende que mesmo os falsos profetas, então, tudo isso é Deus que permite para que os planos deles sejam executados, é isso? Sim, gente, olha só. O anticristo, Deus profetizou o anticristo, né? Ele tem as profecias do anticristo na Bíblia inteira. Quer dizer, por que Deus não liquida o anticristo, gente? É porque o anticristo... Vocês viram aqui no período do juízo o que estava acontecendo? O povo entrava na idolatria e aí Deus levantava um juiz. Quando o povo começava a clamar, Deus levantava um juiz que vinha defender o povo. O anticristo é justamente essa ferramenta que vai levar os judeus a pedirem por Jesus. Mateus 23, finalzinho do 23, tem um texto que a gente gosta muito, né, Amanda? Uma frase lá de Jesus que a gente gosta muito. Baruch rabá ben Shem Adonai. Jesus fala assim: vocês não me verão até que digam Baruch rabá ben Shem Adonai. Não, celular, não fala comigo não, fica quieto. O que significa essas palavras? Bendito é o que veio em nome do Senhor. Rapaz, isso é doido, isso é muito forte. Jesus fala, vocês só vão me ver quando vocês disserem, bendito é o que veio em nome do Senhor. É quando eles reconhecerem Jesus como Messias. Então, Jesus retorna. E o que vai levar eles a isso? O diabo do anticristo. É o anticristo que vai fazer isso. Então, Deus, ele utiliza do mal, ele não faz o mal, mas utiliza do mal para cumprir os seus propósitos. Certo? Vamos lá, então. A gente tem o Elias, né? Aqui nesse período de Acabe, depois de Acasias. Lembrando que o Elias, ele profetiza em Israel, não é em Judá, é em Israel, tá? É outro lugar, tá, gente? Na cabeça a gente dá um nó às vezes, mas é outro lugar. E aí nós temos lá, continuando, né, a descendência lá, nós temos o profeta Joel, profetizando aqui no tempo de Joás e Amazias. Nós temos Isaías e Miqueias, profetizando desde o Isaías, desde Uzias até o tempo de Ezequias. Nós temos o Miqueias profetizando aqui também no período de Jotão até Ezequias. E interessante que Isaías é a mini Bíblia, né? Dos profetas não, do Antigo Testamento, Isaías é a mini Bíblia. Você tem dentro de Isaías a Bíblia praticamente toda, assim, numa similaridade fantástica, né? A gente falou sobre a quantidade de livros, que a Bíblia do Antigo Testamento o nosso Antigo Testamento tem 39 livros, e depois o Novo Testamento tem 27 livros, certo, gente? Totalizando 66 livros. Por incrível que pareça, quantos capítulos tem Isaías? 66. Do primeiro capítulo até o capítulo 39, ele vem falando sobre o povo de Israel. Fala sobre o Messias, mas sempre no contexto de Israel. Do 40º capítulo até o último capítulo, ele fala sobre o Messias com o restante das nações. É o Evangelho. Né? Então, é incrível, como se fosse do 1º ao 39, né? Como se fosse o Antigo Testamento nosso, e os outros 27 capítulos são os nossos 27 livros do Novo Testamento. É fantástico esse negócio. E aí nós temos o Miqueias, também é uma mini Bíblia, no mesmo período. Eles profetizaram ali, e o Miqueias é muito similar a Isaías, assim, nesse formato, né, de ser uma mini Bíblia, né? E
Eu ia falar alguma coisa muito importante que agora fugiu da minha cabeça. E aí nós temos o Jonas. Aqui, nesse modelo que eu peguei, tá mostrando esse período, mas eu acho que foi um pouco mais para frente a história de Jonas, tá, gente? Tem algumas controvérsias aí, mas tudo bem, não tem problema se ficar aqui, porque, na verdade, ele não influenciou em nada dentro de Israel, tá? O Jonas, ele profetizou, ele era um profeta de Israel, mas ele profetizou para fora de Israel. Ele profetizou para onde? Para Nínive. E Nínive fica onde? Fica na Síria, tá? Nínive era a capital da Síria, certo? Nós temos do lado de cá, seguindo aqui a linha, o Jeroão, ou Jorão, né? O Jeoacás, o Joás, nesse período onde Eliseu, o Jeú também, pulei o Jeú, nesse período em que Eliseu foi profeta, nós temos o profeta Amós, o profeta Oséias, Jeroboão II, aqui que eu tinha falado, né? Zacarias, Salom, Manaém, Pecaías, Pecas e Oséias. E aqui, nesse momento, reinado de Oséias, o que acontece? A Síria, a terrível Assíria, ataca Israel e leva eles cativeiro e acaba com esse povo todo. Acaba no sentido que eles não existem mais, tá? O povo de Israel, tá? Não é que Israel não existe mais, é o povo de Israel não existe mais. Aquele povo daquelas tribos lá. O que acontece? Estes são os principais resultados. Fala mais que eu. Né? O que estava acontecendo enquanto nós estávamos tendo o período dos juízes, o período dos reis, o reinado unido, depois ainda o reinado dividido? O que estava acontecendo com o mundo? O mundo estava acontecendo alguma coisa. Nós já tínhamos o Egito, né, amarelinho aqui no canto, e a Síria estava se fortificando, estava crescendo. A Babilônia já estava começando a aparecer, a Pérsia e os medos já estavam criando a sua história, porque os medos e os persas não eram uma coisa só, né? Eles eram separados e eles vão se unir depois. Mas esse povo está acontecendo, eles estão criando, estão se tornando grandes impérios. Sempre na história de Israel, uma coisa foi muito comum, gente. Israel só quer a terra deles, eles não querem mais nada. O povo de Israel, os judeus, né, os israelitas, esse povo, eles só querem a terra deles, mais nada. Eles querem que o mundo se exploda. Eles não estão nem aí para o resto, só querem a terra deles. E as outras nações? As outras nações não. As outras nações sempre tiveram o pensamento de poder e de expansão. Por isso que você sempre vê os outros povos crescendo e Israel, desde sempre, foi essa miniatura, desde sempre, tá? Então, a Síria já estava crescendo, a Babilônia estava crescendo, a Pérsia estava crescendo. Nossa, começou uma chuva forte aqui agora, hein? Tomara que não acabe a energia. E aí, o que acontece? A Síria, então, eles vão virar esse monstro aqui, vão ficar grande, e eles vão invadir Israel no ano 723 antes de Cristo, né? Eles vão invadir, vão deportar o povo, vão matar muitos, vão mandar embora e vão colocar outros povos no lugar. E daí em diante você tem os samaritanos. Samaritanos é a mistura dos israelitas que ficaram ainda lá, poucos que ficaram, mais os povos de outro lugar. E aí você tem um outro povo agora que são samaritanos, tá? Esse povo nunca mais vai se dar bem com os judeus. Até hoje tem samaritanos lá. Lógico que é um povinho muito pequeno agora, minúsculo, já foram quase destruídos, né? Mas é o que vai ficar em Israel durante esse tempo. E aí nós temos a Babilônia se tornando gigante. A Babilônia se torna gigante e a Babilônia vai invadir a Síria, vai vencer a Síria, né? Olha o tamanho da Babilônia aqui, né? O território que ela alcançou. Eles vão cobrir a Síria inteira, vão dominar a Síria e vão, lógico, dominar também esse pedaço de Samaria e vão
dominar Judá e vai deportar Judá, né? Nesse período aqui, o rei Amon, Josias, Jeocás, Joaquim e o Zedequias é o período do profeta Sofonias, o profeta Jeremias é profetizado durante muito tempo, o Abacuque profetiza nesse período aqui, né? A gente tem aquela profecia de Abacuque, ele perguntando para Deus, até quando eu vou ver essa desgraça toda acontecendo? E a resposta de Deus é, esquenta não, que eu estou levantando um povo maior para acabar com todo mundo aí. Não era o que ele esperava, né? E o Naum também profetiza muito para fora, né, de Israel, de Judá, ele vai profetizar também para os assírios, e o Obadias, ele vai profetizar para os edomitas, porque os edomitas vão desaparecer. Edom simplesmente desaparece, não tem nem vestígio, né? Os outros povos consomem os edomitas. E aí, gente, vamos entender aqui o que está acontecendo para a gente chegar no lugar que a gente tem que chegar. Você tem a Babilônia gigante, né? Aqui nessa parte de cima. Você tem os medo-persas se formando. Como que eles se formam? Como assim se formam? É porque você tinha duas dinastias. Você tinha os medos e você tinha os persas. Simples assim. Você Tô tinha... achando que hoje vai chover, hein? Molhado ainda, hein? Chuvinha tá ficando boa. Você tem ali Tá bom. uma sequência de reis dos medos, Dégioce, Fraortes, se acha ele só um nome bonito, ó, pra você colocar nos FI, né? Astíages, e do outro lado você tem os persas, o rei Ciro, o rei Cambises, e o rei Cambises, ele se casa com a madame, que é... Peraí que eu inverti, tá? Eu inverti. Aqui são os persas e aqui são os medos, tá? Eles se casam aqui e formam uma aliança. Quem forma essa aliança? O filho deles, o Ciro, o Grande. O Ciro II, neto do Ciro I, lógico. Esse Ciro aqui é o que é profetizado pelo Isaías. Isso aqui no ano 530 a.C. Isaías está em que lugar da história? Aqui, ó. Bastante tempo antes, tá? Tem histórias, né, relatos interessantes de que o Ciro, ele ouve sobre as profecias a respeito dele, e ele vai ler essas profecias e ele quer cumprir as profecias a respeito dele, tá? Então, o Ciro Grande, ele vai conduzir os persas ao crescimento gigante, que é isso aqui. A Pérsia vai ficar enorme e vai invadir a Babilônia e vai dominar a Babilônia, tá? Sob o comando do Ciro. Em sequência, o que acontece? Nós temos o Ciro, ele tem um filho, o Cambiases, que é quem vai governar depois. E aí, gente, tem uma história aqui. Não coloquei aqui ainda. Onde é que eu coloquei? Não, coloquei mais para frente. Então. Tem uma história do Esmerdes, o falso Esmerdes. O Esmerdes, ele é o irmão do Cambises. O Cambises, ele vai para uma investida no Egito, mas ele fica com medo do Esmerdes tomar o trono enquanto ele está fora. É o irmão mais novo. E o que ele faz? Ele mata o Esmerdes, mas não conta para ninguém. Ele mata e vai de boa. Agora ele está sem medo, né? Não tem mais medo do irmão tomar o trono. Gente, a chuva está atrapalhando o áudio? Tá? Mais ou menos, né? Não, o seu não. O seu tá saindo bem aqui. Dá para ouvir aí? Amanda, Raquel, estão ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Porque eu tô de fone e a chuva tá alta pra caramba. Tá chovendo bem também. Eu tive que sair correndo aqui. Então, o Cambias, ele mata o Esmerdes, né? E aí, ele vai. E aí,
um mago do reino muito parecido com o irmão do Cambises, parecido com o Esmerdes, ele assume o lugar do Esmerdes. Por isso está aqui, falso Esmerdes. Ele fala, não, eu sou o Esmerdes, eu sou o irmão do Cambises, e eu quero o trono. Ele se levanta contra o Cambises. Por que isso aqui é importante? Agora não, que eu tô ouvindo aqui, deixa eu acabar. Por que isso aqui é importante? Porque o Ciro, ele tinha liberado, olha aqui embaixo aqui, né? Esse aqui é o período do exílio. Nós temos aqui o Nabucodonosor, né? Governando lá o povo no exílio. O profeta Ezequiel está lá, o profeta Daniel também. E durante esse período do Daniel, ele passa pelo Nabucodonosor, o filho do Nabucodonosor, o Ciro, é o Ciro que invade lá a Babilônia, né? Domina. E o Ciro autoriza os judeus a voltarem para Judá, para Israel. O Ciro autoriza, porque a Pérsia tinha um jeito mais tranquilo de lidar com os povos que eles dominavam. Eles deixavam eles ficarem onde eles queriam. Eles só cobravam imposto, mais nada. Para os persas, estava de boa. O importante era pagar imposto. Eles estavam nem aí para a cultura, nada disso. Eles só não abriam mão do imposto. Então, o Ciro libera o povo para voltar, tá? E aí, o Esmerdes, quando ele toma o lugar do Cambises, porque o Cambises, gente, ele, quando fica sabendo que esse Esmerdes falso tomou o lugar, ele vai voltar. Só que quando ele vai sair, isso quem conta é o Heródoto, o Heródoto é um historiador, ele conta essa história, e ele fala que o Cambises vai subir no cavalo, escorrega e cai em cima da espada e morre. Que azar da bexiga. Ele morreu num acidente. Né? Então, esses merdes aqui, ele que atrapalha a reconstrução do templo. Tá? O Ciro libera, o povo voltar, e o Esmerdes é quem manda parar a reconstrução lá na história do como é que é o nome do menino? Como é que é, gente? Me ajuda aí. Zorobabel, tá? O Esdras conta a história do Zorobabel, que recebe uma ordem para parar a construção. É esse cara aqui que faz, o Esmerdes, o falso. E aí o Dário, o rei Dário, aquele Dário do Daniel, o Dário é um descendente dos Medos também, e o que ele faz? Ele vem dessa mesma linhagem aqui, ó, do Quemenes, do Teíspes, né, da linhagem do Ciro. Ele era um parente do Ciro distante, filho do Ariarames, Arsames, Estaspes, né? Então, ele era um quemeneu, né? Era da linhagem dos Quemenes, o Quemenes era um quemeneu. Ele vai lá e ele se casa com a Tossa, que é filha do Ciro, e ele toma o trono do falso rei Esmerdes, do mentiroso. Ele casa com a Tossa para legitimar o reinado, e ele toma, e agora ele é o rei da Pérsia, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, tá tranquilo. Então, o Dário, né? Aí ele aqui, ó, Dário I, é o Dário da Cova do Leão com Daniel, é esse Dário aqui. Ele vai liberar de novo a reconstrução do templo lá para o Zorobabel continuar. O Zorobabel manda alguém falar para ele, manda um mensageiro, não, o Ciro tinha autorizado a gente e tal, e aí mandaram a gente parar. O Dário encontra o edito e ele faz outro edito, né, aprovando o primeiro edito do Ciro, é o segundo edito, tá? Tem o edito do Ciro e agora o segundo edito, que é o edito do Dário. E aí, mais para frente, o Dário é o pai do Xerxes, que é o mesmo Azuero da história da Esther. O Xerxes e o Azuero é o mesmo. Eu procurei lá para eu ter certeza. Xerxes é o nome e Azuero é título, tá, gente? O Azuero é título, o nome é Xerxes, tá bom? E o Artaxerxes é o filho dele,
que é o amigo do Neemias, que vai liberar o Neemias. Eu tinha até me confundido, eu falei para Amanda que na aula passada, falei para vocês, né? Que o Artaxerxes e o Xerxes eram o mesmo. Que o Artaxerxes era o amigo era quem liberava a construção pelo Neemias, mas eu me confundi, tá, gente? Me perdoem aí, foi uma falha minha. O Xerxes é ele quem libera, faz um terceiro edito lá no tempo da Ester, um edito liberando o povo voltar para Israel. Tá bom? É no tempo do Zorobabel, não é do tempo do Neemias. Eu me confundi aí, tá? Gente, qualquer dúvida vocês falam, pelo amor de Deus aí, tá? Vamos lá. Então, eu deixei aqui em cima esse mapinha das dinastias, dos filhos, para a gente acompanhando aqui embaixo, aqui agora, essa linhagem aqui. Então, nós temos aqui, né, o reinado do sul, os reis todos aqui. Aqui em cima, já viraram samaritanos, quando Jerusalém é invadida por Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor é quem vai invadir Jerusalém, vai dominar ela. Esse aqui é o cativeiro babilônico. Esse tempo aqui, o Nabucodonosor que está... não o tempo todo, mas parte do tempo ele está dominando, até a conquista do Ciro, tá? O cativeiro, ele dura tecnicamente até aqui. Oxe, passei sem querer. Ele dura tecnicamente até aqui, tá? Mas aqui o Ciro já meio que libera o povo já para tá retornando, tá bom, gente? Então, o Ciro conquista a Babilônia, né? E aqui começa a história do Zorobabel e do Josué, que eles voltam para reconstruir o templo. Mais para frente, você tem aquele pedaço lá do falso Esmerdes, né, o falso rei, que vai mandar parar a construção, certo? E aí você tem aqui na frente a retomada, agora quando Dário assume, o Esmerdes só reina por 2 aninhos, e o Dário assume o reinado e libera de novo a construção. Tudo bem? E aí inauguram o templo aqui, em 515. Então, da reconstrução, 538 até 515, você tem um período de 22 anos, tá? 22? É isso? 23. 22 a 23 anos, tá? O Cláudio saiu sem querer, eu acho. E é nesse momento aqui, durante o reinado, quando Dário libera o retorno das obras, é que o Ageu e o Zacarias vão profetizar sobre a reconstrução do templo. Quando eles falam muito, vocês moram em palácios, em casas bem estruturadas, e a casa de Deus está lá em ruínas e tal. As profecias aqui desses dois são muito boas, muito legais. A de Ageu, então, cara, é muito legal as profecias de Ageu. Ageu é um livro muito pequeno, vocês têm que ler, tá? Pelo amor de Deus, gente, leem o livro de Ageu, é minúsculo, dá para vocês lerem rapidinho, e as profecias. Façam questão de ler, pelo menos em 2 traduções, tá? Porque algumas palavras que ele utiliza, às vezes, é meio difícil de entender, mas façam o possível para ler. O livrinho lá do Ageu é pequenininho, gente. Leiam que vocês vão... Assim, é muito legal as comparações que ele faz, né, para ter uma ideia sobre a importância de cuidar da casa de Deus. É muito legal. E aí, nesse período aqui de 457 a.C., é que tem um segundo retorno, tá? Com Esdras, agora sim, pelo Artaxerxes, que é o filho desse aqui de cima, que é o Xerxes, o Azuero. Então, a Ester e o Azuero se casam, né? Aquela história de Ester acontece enquanto está mais ou menos aqui na época desse acontecimento aqui do Zorobabel, mais ou menos depois dessa época, e depois o Xerxes, ele tem um filho que vai assumir o reinado, que é o Artaxerxes, e ele sim é que é o amigo do Neemias, que vai liberar o Neemias e o Esdras para voltar e fazer a reconstrução, a reforma do templo
e a reconstrução do muro, tá? O Artaxerxes é filho da Esther? Provavelmente não, tá, gente? Provavelmente não. Ele provavelmente é filho de uma rainha chamada não, Atossa é a mãe do Xerxes. É isso mesmo, da Atossa. Ah, não, o Artaxerxes. O Artaxerxes, ele não é filho da Esther, provavelmente, porque a Esther era muito jovem para ser filha do Artaxerxes. O Xerxes, antes da Esther, ele tem aquela esposa, né? Alguém lembra o nome dela? Bem no começo do livro lá, da Esther. Alguém lembra? Vocês estão ruins de Bíblia, hein? Não, eu não lembro. Esqueci. Mas ele é casado com uma mulher, né? E aí ele faz aquela loucura lá. Esse é o Xerxes, né? O Azueiro. Aliás, gente, vocês lembram daquele filme lá dos 300, do Rodrigo Santoro? Lembram? Vocês assistiram esse filme? Eu não assisti. Eu já Não? assisti lá dos espartanos lá, né? Isso, de Esparta? Sei. Então, aquele Xerxes é esse Lembro. Xerxes aqui da Esther. É o Azueiro. Eu tava vendo um documentário mesmo que representa ele lá. O pior é que a minha irmã brincou mesmo. Ela ouviu você falando Xerxes e ela falou isso. Ela falou, é 300? É ele mesmo, tá? E eu não imaginei, né? E ela falou mesmo, brincando. Mas Você acredita? os guerreiros lá não tem nada a ver com briga, né? Ele já é já faz outra história, né? Ele é outra história, né? Ali é a história da Pérsia, quando a Pérsia era Da Pérsia. muito grande. A Pérsia, ela dominava tudo. É aquilo que eu falei. Os impérios, eles queriam dominar tudo, tudo. Então, onde tivesse gente, eles queriam dominar. E os persas dominaram grande parte do mundo naquela época, aquele mundo daquele tempo. Dominaram muita coisa, né? E aí, o Rodrigo Santoro, o Xerxes, ele vai dominando todos os lugares, ele encontra esse grupinho aí, a Esparta. Esparta é história, realmente, eles perderam a guerra, mas eles existiram bastante, né? Então, o Xerxes, ele se casa primeiro com essa mulher, que ele faz aquela loucura, que conta no livro de Esther. Ele pede para ela comparecer, ele faz uma grande festa e pede para ela comparecer perante os convidados com a coroa. Provavelmente ele queria que ela tivesse só com a coroa nua, só com a coroa. Ela não aceita e ele manda ela embora, né? Ele tira ela do reinado. Provavelmente, gente, ele era muito apaixonado por ela, porque ele não vai casar com qualquer uma, né? E aí o pessoal do castelo, do reino dele, vai separar uma outra esposa. É quando entra a Esther, ele se casa com a Esther, mas depois ele se casa com outra mulher ainda, tá? Então, provavelmente essa outra mulher que é a mãe do Artaxerxes, tá bom? E o Artaxerxes é quem vai liberar o Esdras e o Neemias para fazer a obra lá. O Ageu e o Zacarias são os que vão profetizar naquele período lá, né? Mais no período ali do Zorobabel. E o Malaquias, né? Aqui não está nem certo isso aqui, não. O Malaquias é quem profetiza no período de Esdras e Neemias, porque eles eram contemporâneos. Meu Deus. É um tal de Amastres, um negócio assim? A esposa do rei? Não é isso. É isso, será? Eu não lembro mais. Para mim É um era negócio assim, diferente. parecido. Não lembro, a gente vai lembrar depois. Quem lembrar primeiro, ou achar, né? Manda lá no grupo lá, tá? Então aqui, esse aqui, Ageu e Zacarias, só estão aqui por causa do livro, tá, gente? Mas
eles aparecem no livro de Esdras, mas eles não profetizam no tempo de Esdras, é no tempo do Zorobabel e do Josué, tá? Quem profetiza no tempo de Esdras e Neemias é o Malaquias. É o Malaquias, que é o último profeta registrado na Bíblia, tá bom, gente? Belezinha? Segundo aquela história lá que eu contei para vocês do Talmud, tem a grande assembleia para fazer a separação dos livros, né, fechar os livros canônicos. O Talmud vai contar isso, que na grande assembleia, 450 antes de Cristo, esse período aqui ainda, tá vendo? Quem participa da grande assembleia? O Malaquias, o Neemias, o Esdras e o Mardoqueu, que está aqui, certo? E É Vaste? Vasti, isso, Vasti. Vaste. Isso, é a Vasti. Muito bem, obrigado, hein? E quem mais está aqui? Que nome grande que aparece aqui, gente? Que não está aqui nesse... Eu não consegui colocar aqui dentro. Quem está faltando aqui de grande, que segundo o Talmud participou dessa assembleia? Vocês lembram, gente? Neemias, Esdras, Malaquias, o Mardoqueu, e tem um profeta aí, top das galáxias, que segundo o Talmud também teria participado. Não sei se é muito certo, porque ele vem daqui até aqui, ele já teria 150 anos quase. Daniel, né? Alô, vocês estão aí? Sim, sim. O Daniel, ele está vivo aqui ainda na época de Dário, né? O rei Dário gosta muito dele, inclusive. Então, aqui, pelo menos, o Daniel a gente sabe que está vivo. Agora, até aqui, eu acho um pouco distante. Mas o Talmud diz que até Daniel participou dessa grande assembleia. Certo? Gente, como eu retomei esse período todo de novo, para ficar mais bem explicado, eu espero que tenha ficado bem explicado, né? Eu quero que quando alguém esteja pregando, vocês saibam exatamente o período que ele está falando. Isso é muito mais importante do que parece. Tá?